Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo. E se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Hoje vim compartilhar com vocês uma decoração de um bolo bem simples, que não tem dificuldade. É aquela decoração que se você está iniciando na confeitaria, você vai conseguir fazer. E se você já trabalha com confeitaria já faz um tempinho, vai conseguir fazer essa decoração bem rapidinho. Que ela é bem simples e fica bem bonita. Além de ser muito versátil, porque dá para fazer para homem, para mulher. E mais uma coisa também, são bicos que praticamente quase toda confeiteira tem. Então é um trabalho, uma decoração bem simples e que eu gosto bastante do resultado, fica bem bonito. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, gente, enquanto eu vou espatulando aí, vou falar a respeito do bolo. Esse bolo está sendo feito numa forma de 25 centímetros por 17, é um bolo retangular, e ele tem aí 10 centímetros de altura. É uma camada de brigadeiro gourmet, que a receita já tem no canal, eu gosto de fazer com chocolate meio amargo, mas dá para fazer com ao leite também. E uma camada de brigadeiro de leite ninho com morango. A cliente queria que colocasse o morango só na camada de leite ninho, então coloquei só na camada de leite ninho, ok? Inclusive, vou até responder uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta. Lucas, no seu cardápio você tem uns recheios com morango. Você cobra mais? Como que funciona? Eu cobro o valor do bolo, então, por exemplo, se esse bolo é R$ 90, e eu vou usar mais 2 caixinhas de morango, aí eu cobro as 2 caixinhas a mais do valor do cliente, ok? Então é isso aí que eu faço. A massa é aquela massa que já tem no canal, é aquela massa de emulsificante para bolo de 2 kg, é a receita de 4 ovos. Ela é muito boa, é bem econômica, rende bastante, fica um bolo super gostoso. E os recheios é os que eu falei para vocês também, que já tem receita no canal. E agora eu quero que vocês reparem uma coisa. Em cima eu estou aplicando uma camada um pouco mais grossa de chantilly e na lateral uma camada bem fininha mesmo. Porque já que a gente vai vir com um trabalho de bico, não tem necessidade de ser uma camada muito grossa por 2 motivos. Primeiro, que você vai gastar muito chantilly. E segundo, que a maioria das vezes, a maioria dos clientes não gosta muito de chantilly. Então ficar uma camada muito grossa também não é muito legal. Então podem reparar que em cima está uma camada mais grossinha, dá até para vocês verem a marcação aí. E na lateral está uma camada bem fininha. Mas é muito importante a gente fazer essa pré-camada antes de vir com o trabalho de bico, porque se você vem com o trabalho de bico, às vezes ele não tem uma aderência muito boa aí na nossa massa, no nosso recheio, e às vezes é perigoso acabar caindo o trabalho de bico do bolo. Inclusive, se já aconteceu isso com você, comenta aí que eu quero saber. Já vou falando enquanto eu vou alisando aí também. Me segue nas outras redes sociais que eu tô deixando aqui no cantinho da tela. Elas são específicas para confeitaria, então tem bastante decoração de bolo, bastante modelinho. O TikTok ainda é uma ferramenta aí que eu estou utilizando há pouco tempo, então é nova. Então não tem muito vídeo não, tem pouca publicação, mas eu vou sempre tentar postar coisa por aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Inclusive, se você fizer alguma receitinha do canal, uma decoração de bolo e quiser me marcar, pode me marcar também que eu gosto bastante, que eu vou ficar bem feliz, ok? Aí agora eu venho retirando o excesso e reparem que já que a gente vai vir com um trabalho de bico na lateral, eu não deixei muito perfeito não, então é um trabalho bem rapidinho mesmo, não precisa ficar se preocupando de deixar perfeito porque o trabalho de bico vai esconder tudo. O nosso objetivo é deixar o bolo mais retinho, mais certinho, ok? Não precisa ficar 100% perfeito, mas a gente quer deixar o bolo mais retinho com essa pré-camada. E agora eu tô com uma espátula de textura, é dessas espátulas bem simplesinhas que você encontra em qualquer R$1,99. Eu venho só fazendo um movimento aí reto, né, como vocês podem reparar o movimento da minha mão, para ficar os risquinhos. Inclusive, se você não tiver essa espátula que eu tô utilizando, você pode utilizar até uma faquinha que dá super certo, aquela faca normal que a gente utiliza mesmo. Eu já utilizei várias vezes e funciona super bem. Aí agora eu tô com um bico folha, esse é o bico 115, ele é um bico da Mago, mas vocês podem utilizar outros bicos folhas, a numeração 103 da Wilton, por exemplo, o que vocês acharem melhor. Qualquer bico folha vai fazer esse trabalho.
A única diferença é que alguns são menorzinhos e outros são maiores. A gente só não pode utilizar os bico folha aberto, por exemplo, o 366. Mas esses bico folha fechado todos ficam com esse mesmo acabamento, é bem facinho de fazer. E para você que está iniciando, às vezes o bolo quadrado, se a gente ficar alisando, dá um pouco de trabalho para deixar as quinas perfeitas. E quando a gente utiliza esse bico, se tem alguma imperfeição, acaba escondendo. Então é muito bom para quem está iniciando aí, que acaba que fica sem falhas mesmo, fica bem legal. E reparem que simples que é para a gente fazer. A gente só vai pressionando e subindo para cima até finalizar o bolo. Enquanto eu vou fazendo isso, já vou pedindo, se você não é inscrito também, por favor, se inscreve no canal, é 100% gratuito e ajuda bastante o canal. Bora deixar o like se você gostou do vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu vou responder. E já assina o sininho de notificações, porque assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber, ok? Inclusive, eu vou falar a respeito da quantidade de chantilly que eu utilizei para esse bolo. Eu bati meio litro de chantilly para esse bolo desse tamanho. E o chantilly que eu estou utilizando é do chantilly da marca da Amélia, mas vocês podem utilizar Norcal, Flashman, Ulalá, o que vocês acharem na região de vocês. Eu só tenho o costume de utilizar o Amélia porque normalmente é o que eu acho com mais facilidade aqui na minha região. E mais uma coisa também que eu quero saber. Por quanto que você está pagando chantilly? O chantilly aqui na minha região, gente, mas está tendo uma variação muito grande mesmo. Vou falar a respeito também agora do pratinho que eu estou utilizando. É um pratinho de isopor, mas vocês podem utilizar cakeboard, laminado, o que vocês acharem melhor, ok? E a respeito do valor do bolo, esse bolo aí, eu vendi ele a R$ 95. Porém, como eu sempre falo para vocês, o valor vai variar de região para região. Eu vendi a 95 porque esse bolo é 90, mas com morango é R$ 5 adicional que eu paguei o valor do morango, então foi por 95. Mas sei que tem outras cidades que esse bolo seria, por exemplo, 120, 130, então a variação é bem grande também. Então comenta aí, por quanto que você venderia esse bolo que eu quero saber. E mais uma dica muito importante, o pessoal pergunta se dá para fazer esse bolo para o mesmo dia. Por ser bolo para morango, com o morango em si, eu prefiro não arriscar, porque o morango precisa sim de um descanso para ele ficar mais firminho. Mas se não for um bolo com morango, um recheio de mousse mais firme, que fica pronto mais rápido, eu acho que dá para fazer para o mesmo dia sim, que eu sempre faço, sabe? Quanto não dá tempo. Aí agora, esse corante que eu vou utilizar é o corante da Mago, é a cor amarelo. E eu gosto bastante desse amarelo, que ele não é um amarelo tipo puxado para um laranja, igual por exemplo o amarelo gema. Ele é um amarelo bem vivo. Inclusive, quando eu faço aqui no canal, não sei o que acontece com o meu celular, que todas as cores acabam ficando um pouco mais clara, meio pálida. Mas presencialmente esse amarelo fica um amarelo bem vibrante. Aí eu tinha falado que eu tinha utilizado o bico 115 na lateral. E agora é um bico que todo mundo tem praticamente também, que é o bico 1M da Wilton. A gente vem fazendo um movimento de torcidinho. É como se fosse uma roseta, só que a gente faz ela um pouquinho mais menorzinha. E você vai fazendo uma no sentido horário e uma no sentido anti-horário. Você vai fazendo isso em volta de todo o bolo até finalizar aí. E agora com o mesmo bico 1M, eu vou fazer um acabamento aí na parte de baixo. E é bem simples de fazer também, que é o movimento de conchinha. Lucas, como que faz esse movimento? Você vai pressionar sua mão e reparem que minha mão ela não fica para frente. Ela fica posicionada assim de ladinho, como vocês estão reparando. Aí eu vou posicionar minha mão de lado e vou apenas subindo e puxando para frente. Eu vou fazendo isso em volta de todo o bolo até finalizar. Primeiro eu reparei que ele estava um pouquinho sujinho o prato de isopor. Isso é muito importante também, a gente sempre limpar o pratinho para ficar um trabalho mais limpo, mais certinho possível. E aí eu vou começar o trabalho de bico. E como eu falei para vocês, vocês vão segurar a manga de confeitar. Muito importante ter a mão mais firminha também para fazer esse movimento. E reparem que eu subo para cima e puxo para o lado. Vou fazendo isso em volta de todo o bolo. E esse bico que eu estou utilizando, que é um M, não necessariamente precisa ser ele, que ele é um bico pitanga grande. Mas vocês podem utilizar outro bico pitanga grande ou até um bico pitanga menor, que ele vai ficar um trabalho um pouco menor também, mas dá certo, fica bonito do mesmo jeito.
E agora mais uma coisa também. Comentei que nota que você daria de 0 a 10 para esse bolo. Gente, essa decoração é bem legal porque, como eu falei para vocês, é versátil, dá para fazer de várias cores. Então dá para fazer bolo masculino, feminino, bolos de corte, você pode fazer só branquinho, você pode colocar umas raspas de chocolate aí no meio que fica bem bonito, colocar uns morangos, umas cerejas. Então dá pra gente diversificar bastante o bolo, fazer várias decorações diferentes com essa mesma decoração. Então ela é bem coringa e dá para praticamente qualquer tema de bolo, ok? Então, por exemplo, finge que você tem um bolo temático. É só ver a cor do tema da festa e você faz de acordo com a cor da tema e coloca o topper, ok? Então, gente, o nosso bolo está pronto. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que curtiram, que compartilharam. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!